Lembrando que a nossa exposição é transmitida pelo Face Aurélio Robles, compartilhada pela comunitária Vida Nova, né? Mas antes de nós iniciarmos a nossa exposição, eu convido a todos para nós fecharmos os nossos olhos, agradecermos a Deus pela oportunidade, agradecermos por essa chuva que veio muito oportunamente, né? Agradecermos por estarmos aqui, por podermos estar falando, estudando um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então nós dizemos, obrigado, Mestre Jesus, sê conosco, permitir que teus prepostos nos envolvam, tanto a mim, que vou fazer a exposição, como aos aqueles que estão aí no auditório, ou aqueles que estão nas suas casas, assistindo pela internet. Abençoa nossos propósitos, sê conosco, que assim seja. Bem, o nosso tema para a noite de hoje é obsessões buscadas, né? Ou as obsessões que nós buscamos. Será que há uma obsessão que nós não buscamos? Porque ninguém quer uma obsessão, mas infelizmente todos nós buscamos. E no decorrer da exposição nós vamos ver isso. Porque todos nós temos um certo grauzinho, uma certa pontinha de obsessão. O que é obsessão? Obsessão é a atuação de espíritos que martela nossa mente, nos induz a pensar isso, a pensar aquilo, né? Todos nós vivemos envolvidos por espíritos. Agora, é lógico que existem aquelas obsessões que são por vinganças, que os espíritos estão lá por vingança. No nosso caso, talvez pode ser que nós tenhamos obsessões por vingança, mas são espíritos que simpatizam com as nossas baboseiras, né? Com os nossos pensamentos chulos, nossos pensamentos não construtivos, né? Que gostam de uma certa ociosidade, e nós ainda não nos desvencilhamos dessas ociosidades ou dessas pontinhas de maldade, e por isso espíritos que são simpáticos vêm até nós, mas nós buscamos. Mas vamos ver o que nós temos para a noite de hoje. O que nós vamos falar está no Livro dos Médiuns. Mas antes, nós vamos buscar uma questão no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, na questão falando dos espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós vivemos em volta, e nós vivemos mergulhados no mundo dos espíritos. Isso não há como negar. Os espíritos onde estão? É outra dimensão. E essa outra dimensão, aonde está essa outra dimensão?
É apenas outra dimensão, difere daquilo do que nós vivemos. Mas essa outra dimensão está nos acotovelando. Os espíritos estão entre nós, porque a gente pensa que os espíritos estão no mundo espiritual. Sim, mas o mundo espiritual onde que é? Nós achamos que é distante. Não, está no mundo espiritual da Terra. E onde que é o mundo? Porque os espíritos ao quais nós vivemos abraços, eles estão aqui em torno da Terra, porque eles são o espírito da Terra. Embora desencarnado, embora numa dimensão que nós não podemos ver, não podemos apalpar, mas podemos sentir a influência. Eles estão aqui entre nós. Então, quando os espíritos afirmaram muito mais do que imaginais, isto porque porque nós damos abertura sem perceber, né? Sem percebermos sem percebermos. Naquele tempo, o Kardec trouxe essas colocações, né? Trouxe a doutrina espírita. A maioria da população nem sabia que existia espírito, né? Nem sabia que todos nós somos espíritos. E nem tinha uma ideia de como viveriam os espíritos depois de desencarnados. Então, assim, mas os espíritos sempre existiram. E o homem sempre interagiu com os espíritos e vice-versa. Os espíritos interagindo com os homens. Sempre. Desde todos os tempos. Desde que o homem começou a se encarnar na Terra, ele começou a se encarnar e, consequentemente, desencarnar. Já havia uma população espiritual que, consciente ou inconscientemente, atuava sobre os encarnados. Certo, gente? Tem alguma dúvida disso? Então, nós vamos entrar propriamente dito no tema, que está o item 252 do capítulo 23, obsessão. Mas veja bem o subtítulo do que nós vamos estudar. Os meios de combater a obsessão. A obsessão é sempre fruto buscado pelo obsidiado, por atitude muitas vezes impensada e por desconhecimento das leis das relações, e de intercâmbio com os espíritos. Então, por esse meio de nós de se desconhecer, o homem esteve mais buscando. A história que nós vamos propor hoje, ela vai esclarecer. O assédio espiritual acontece porque o espírito encarnado consente, consciente ou inconscientemente. Eu estou repetindo isso para que fique bem claro. Nós consentimos consciente ou inconscientemente. Mas se nós consentimos inconscientemente, como que nós vamos fazer para nos livrar? É isso que Kardec propõe nesses subtítulos, meio de se combater a obsessão. No item 252 do Livro dos Médiuns, Kardec conta um episódio que vai elucidar alguns ângulos desses assédios. A princípio, o episódio, nos soará como algo curioso, de cunho ou de fundo humorístico, mas, observe bem, se Kardec narra isso numa obra tão importante e tão responsável como o Livro dos Médiuns, é porque isso é importante, é porque tem
causa alguma preocupação. Então vamos lá. Item 252 do Livro dos Médiuns, da segunda parte, capítulo 23, obsessão, subtítulo, meios de se combater a obsessão. As imperfeições morais dos obsidiados constituem quase sempre um obstáculo à sua libertação. Eis um fato, isso já é Kardec contando, notável, que pode servir para instruções a todos. Isso é Kardec preparando para contar o fato. Havia alguns anos, várias irmãs vinham sendo vítima de depredação desagradáveis, suas roupas eram incessantemente espalhadas por todo canto da casa, até pelos telhados, cortada, rasgada, cravada de buraco. Por mais cuidados que tivesse em guardá-las a chave, essas senhoras, vivendo numa pequena localidade do interior, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. Então, talvez nem de espírito. Não tinha noção. Mas os espíritos estavam lá. A primeira ideia que lhes ocorreu foi, naturalmente, que estava sendo alvo de um brincalhão de mau gosto. Sempre se pensa, tem alguém brincando aqui, quem será que está entrando na casa? Mas se ela guardava as roupas a 7 chaves, a casa trancada, né? Era numa região, numa área rural, viu? Porém, a persistência e as preocupações que tomavam afastaram a ideia, ou afastaram delas essa ideia. Só tempo depois, por meio de algumas indicações, acharam que devia procurar-nos para saberem a causa de tais transtornos e o se possível, os remédios para lhes dar o fim, para lhes pôr um fim. Sobre as causas, diz Kardec, não haveria muita dificuldade de se saber que se tratava de um espírito malfazejo, né? Mas, quanto ao remédio, é um pouco mais difícil. Ao ser evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência, quer dizer, as preces que fizeram lá exerceu sobre uma influência salutar. Mas, após algum tempo, eis que as perturbações voltaram, né? Então, voltaram, né? E esse, o que disse um espírito superior a esse respeito? O que de melhor essas senhoras têm a fazer é orar aos seus espíritos, seus protetores, para não as abandonarem. Não lhe posso dar nenhum conselho melhor do que lhe dizer que desça ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmo, examinando-se sempre, examinaram se sempre praticaram
se sempre praticaram a caridade praticar o amor ao próximo e a caridade. Talvez não, né? Então o Espírito disse: não me refiro à caridade que consiste em dar e distribuir, mas à caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem conter as suas, nem demonstra por ato de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Vê como os espíritos já conheciam, né? Sabia a qualidade dela. Então elas não demonstravam por atos nenhum. Mas eu vou deixar, não vou comentar muito, porque a história em si fala da questão. Gostam muito de falar mal do próximo, e o espírito que as obsidia tira sua desforra, porque em vida foi para elas alvo de gracejo. Basta que pesquisem na memória e logo descobrirão com quem estão lidando. Acontece o seguinte, aqui eu vou fazer uma abertura para dizer, quantos coitadinhos, hoje graças a Deus parece que nós já evoluímos, sim, mas no meu tempo de mocinho, tempo de infância, quantas pessoas desses bobilóides que a gente acha, né, que estão aí pela rua, é chacota, serve de bullying, né? E o pessoal juntava para fazer coisas. A gente juntava a molecada de escola, ia tirar uma com eles, né? Naquele tempo já não estava avisado, mas a gente soubesse, porque ali, quando tem essas pessoas aparentemente dementes, né? Com a fraqueza mental, ou então aquele que se embriaga, o corpo está naquela condição, mas tem um espírito que pensa, que está encarnado ali, e às vezes a sua condição por provação não deixa que ele mostre quem ele é. Então ele se magoa, guarda muita raiva, muita revolta e um desejo de desforrar de todo mundo, né? A gente sabe que não é por acaso, mas isso não autoriza ninguém a ir lá e tirar uma com a cara deles, né? Entretanto, se conseguirem melhorar, seus anjos da guarda se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o espírito mau, que só se agarrou a uma delas em particular, porque seu anjo guardião teve que se afastar, em virtude de seus atos responsáveis ou maus pensamentos. Olha uma coisa que interessante, uma delas era a pior, né? Uma das irmãs. E como ela não ouvia a voz do espírito familiar, do seu anjo da guarda, domingo nós vamos tratar desse assunto, dos espíritos familiares e quando eles se afastam, né? Então, como ela tinha mau pensamento, né? Não ouvia então os espíritos se afastaram. O espírito protetor dessa uma se afastou mais, então deixou. O que elas precisam é fazer prece fervorosa pelos que sofrem e principalmente praticar as virtudes que Deus impõe a cada criatura,
de acordo com as suas condições. Ele fala uma coisa interessante aí, que é praticar um ato bom, a caridade, de acordo com a imposição, de acordo com a condição. Mas nós não precisamos procurarmos longe. Na nossa casa nós podemos ter alguém que precisa da nossa caridade. No nosso meio nós precisamos ter alguém que precisa ser bem tratado. Então, não precisaríamos sacrificar tanto, basta tratar de igual todo mundo, não fazer acepção ou discriminação de quem quer que seja, já estaríamos procedendo bem. Como alegássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente abrandá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou. Vamos ver o que o Espírito acrescentou. Devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas em questão têm o hábito de atacarem, de acharem que não fazem mal nenhum com a língua, quando na verdade o fazem bastante. É por isso que precisamos ferir-lhes o espírito, de modo que lhes sirva de advertência séria. Eu lembro que no passado as pessoas procuravam um médium, né? Procuravam um médium, e o mentor deles falava: você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Levantava o dedo em riste, mostrando o que a pessoa estava fazendo, a culpa dele. Isso acontecia com frequência. Hoje nós temos um pouquinho mais porque nós não somos também esse médium, não temos um espírito a nos autorizar. Nós temos um pouquinho mais de delicadeza, nós às vezes até passamos a mão com medo de ferir suscetibilidade. E às vezes o nosso mentor diz: diga a ele isso. E a gente, não vou fazer isso. Olha o que esse mentor disse. Precisava ferir o espírito dele, de modo que eles vissem que elas vissem que a coisa é mais séria, né? Então, precisava dessa advertência. De tudo quanto foi dito acima, tiramos um ensinamento de grande importância, de que as imperfeições dão ensejo à ação dos espíritos obsessores e que o meio mais seguro de nos livrarmos dele é atrair os bons pelas práticas do bem. Então não existe fórmulas mágicas. Lembramos que Kardec colocou isso nesse subtítulo: meio de afastar a obsessão, né? Afastar os obsessores. Então não existe fórmulas mágicas de nós afastarmos os espíritos, não existe benzimento, não existe roupa especial, não existe nada. Nós temos que limpar o nosso coração, pensar nas coisas boas. O fato de pensar nas coisas boas já não mantém ligação, não dá cola para espíritos maus. Nós pensarmos bem, então fecharemos as portas e, ao mesmo tempo, abriremos as portas para os bons espíritos. E o que ele diz? Apenas a presença de espíritos superiores, pela vibração, os obsessores têm duas saídas: ou se redime ou se afasta.
Sem dúvida, os espíritos bons têm mais poder do que os maus. Basta a vontade para afastar estes últimos. Os bons, porém, só assiste os que os ajudam, mediante os esforços que fazem por melhorar-se. Então, aquele esforço que a gente faz por melhorar, você vê que aquele conceito de Kardec reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, é aplicável também aí, né? É aplicável, né, dessa forma, para que nós dispersemos espíritos maus. E pode ser que por provações nós nos vejamos abraço com o espírito mau. Porém, a nossa atuação no bem, sempre o desejo, e não é ficar lembrando, porque eu estou sofrendo isso aí, por assistência por insistência ou por perseguição de um espírito mau. Pode até ser, mas fala, é porque eu preciso me melhorar, porque é o remédio, é o antídoto que afasta esses espíritos obsessores. Então, é mais ou menos isso. E eu coloquei que, se houvesse tempo, falar do item 253. O item 253 também é uma coisinha, eu vou só falar com palavras minhas, não vou apresentar esse item 253, também fala de um fazendeiro, criador de gado e de porcos, que de um certo tempo em diante, ele tinha uma criação muito bonita, né? Começou a ver criações morrerem, né? Porcos morrerem, gado morrerem. Então ele achou que estava sendo vítima da inveja dos vizinhos. A primeira coisa que vem, né? As primeiras coisas que vem. Então o espírito falou para ele, o que ele quer fazer é uma limpeza nas cocheiras dele, no curral dele. Está tudo infectado de micróbio, de verme, de parasitas, e esses estão matando o gado e os porcos dele. Ele não quer gastar um centavo com produtos de limpeza, não paga ninguém para limpar os currais dele, e recolhe ali, né, nos currais, os chiqueiros, recolhe ali o gado e os porcos que se contamina, por isso que está morrendo. Então o problema não é espírito, o problema é o espírito que não está cuidando, é o espírito encarnado, o problema era dele. Então muitas coisas que nós atribuímos a espírito, né, pode ser não, sempre está em nós, ou por uma maldade, por gostar de falar mal dos outros, ou então por preguiça, por negligência nossa. Se nós não cuidarmos bem das coisas que temos, vamos ter ali problema de doenças, às vezes não tem nenhum espírito. Pode ser até que espíritos venham ali aumentar a tormenta, mas a culpa sempre de uma obsessão é sempre do obsidiado, é sempre nossa. Então, não nos custa, sim, custa um pouquinho de esforço, um pouquinho de boa vontade, para que nós possamos eliminar ou cortar de vez o vínculo com essa espiritualidade. Era isso que a gente tinha para a noite de hoje, né? E agora nós vamos, obrigado pela atenção, né? Vamos para o passe e desejar a todos uma boa noite e uma boa semana. Então a gente convida já os médios passistas, né? Para se dirigir